Agradecemos os nossos convidados, os nossos visitantes, sejam bem-vindos. Aos que nos acompanham pela internet, estendemos o convite para o comentário do mais competente menino que fala de Anusim, para Anusim. A Parashá que inaugura e inicia o quinto e último livro de Torá, Devarim, e nos coloca nos últimos dias da terceira semana, que compreende 17 de Tamuz ao 9 de Av. Todas as leituras estão correlacionadas, tanto da Haftará como a própria inauguração do livro. Moshe Rabbeinu vai fazer uso da sua memória, porque nós já estamos aqui há 40 anos da geração que sai do Egito. Na verdade, essa já é a segunda geração dos que nascem no deserto. Então eles ouvirão, na leitura que nós teremos, de toda a memória que Moshe Rabbeinu viveu na sua missão de tirar a geração de escravos, dos hebreus escravos, para conduzi-los na terra prometida. Aquela geração recebeu um decreto de que ficassem no deserto, de que morressem naquele deserto. E Moshe Rabbeinu teve o mérito de preparar a geração que nasce no deserto, através do seu sucessor, conquistar a terra de Eretz Israel. Se nós considerarmos os 3 períodos de vida, dos 3 momentos da vida de Moshe Rabbeinu, dos seus 120 anos, dos 40 anos, em que sobreviveu um decreto do faraó de que determinava a morte de todos os meninos hebreus. Foi criado na corte do próprio faraó. No seu segundo momento, quando ele recobrou a sua alma judaica e foi defender um hebreu oprimido, ele acabou por cometer um homicídio e se exilou em Midian, que é o seu segundo ciclo de 40 anos. E, definitivamente, aos 80 anos, ele é chamado para a missão do único objetivo, talvez a missão única de Moshe Rabbeinu era essa, a de conduzir os hebreus no período em que Hashem determinou a Avraham de que eles sairiam dali para conquistarem a terra prometida. Então, essa segunda geração, conforme consta nessa leitura, são os filhos daqueles de que no relato dos espias foi dito: os nossos filhos serão por presas. Quando eles hiperdimensionou a impotência divina de conquistar a terra que havia prometido a Abraão. Nós, aos seus olhos, somos como gafanhotos. Seus homens são gigantes, seus exércitos são imensos, os seus muros são altos, seus portões são de ferros, e olhando nós para eles, somos como que um gafanhoto. E os nossos filhos serão por presa deles. Então, a estes, Deus disse: os seus filhos que vocês disseram que seriam por presas, eles conquistarão e entrarão na terra prometida. E é essa geração que Devarim está falando. Devarim está falando a todos aqueles que nasceram no deserto e merecerão entrar na terra prometida, agora sob o comando de Yehoshua ben Nun e de Elazar ben Aharon. Estarão conduzindo a nova geração para conquistarem a terra. E Moshe Rabbeinu está tendo o privilégio de instruir, de orientar. Então, tudo que vamos ler daqui, haverá muitas repetições
do que nós aprendemos nos 4 livros de Torá, com algumas novidades, alguns mandamentos novos, mas a memória que Moshe Rabbeinu vai fazer uso aqui é incrível, né? Essa lembrança, como está acontecendo inclusive hoje, quando ele está dando o relato da constituição dos juízes, das brigas que se formavam entre eles, como também do pedido que fizeram de enviarem espias para inspecionarem a terra que Deus havia antes prometido. Isso já é parte do que Moshe Rabbeinu viveu. Estão preparando agora essa geração para conquistarem a terra e se livrarem dos mesmos erros. Tanto que a finalização do livro de Devarim, o pedido das 2 tribos e meias, ela colocou Moisés exatamente nesse frio que dá, como chama? Um frio na barriga, né? E Moshe Rabbeinu diz assim: vocês vão desanimar os teus irmãos de conquistarem a terra, ficando desse lado do Jordão? E eles prometeram que não, né? Eles constituiriam cidades e currais para os seus animais e que eles seriam linha de frente na conquista e na luta que eles teriam para a conquista das 7 nações. As 7 nações, elas deveriam ser antes conquistadas do que as 3 daquém do Jordão, que foi objeto de disputa entre essas 2 tribos e meias. Isso só não aconteceu porque Moabe não abriu os seus portões para a passagem de Israel, que estava a caminho dessa luta. Então, se eles tivessem passado pelo caminho de Moabe, eles teriam conquistado as 7 nações de Canaã e depois conquistariam as outras 3 daquém do Jordão. Mas com a interdição de Moabe, Og, rei de Baxã, veio ao seu encontro. Então foi conquistada primeiro as terras que estavam aquém do Jordão, e Yehoshua ben Nun vai lutar para conquistar os territórios. Yehoshua vai morrer sem ainda ter conquistado todas as terras de que Deus havia prometido a Israel. E essa liderança, ela passará novamente para um descendente de Judá concluir a conquista de todas as terras, de todos os territórios. A conquista da terra e os termos que são definidos em Bar Midbar, como as possessões, as heranças divididas para cada uma das tribos, definem as suas porções, mas como também um território na onde se cumpre Torá de uma forma completa. Num lugar onde Torá pode ser cumprida de forma plena. Então essas limitações, essas definições territoriais, essas fronteiras, ela define o lugar legítimo da onde nós podemos cumprir todos os mandamentos e do local da onde nós não podemos cumprir todos os mandamentos, todas as mitzvot, né? Eu vou abrir para participação do Minyan, trazer o seu comentário dentro da leitura, dentro da Haftará, dentro dos Salmos, da onde você quiser levar a sua interpretação e o seu pensamento da leitura que compreende os estudos dessa semana. Tá bom? Estamos prontos? Abra lá, Moshe. Você quer ser o último? Os últimos serão os primeiros. Alguém ensinou isso, não sei quem foi. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Um dos princípios que a gente pode aprender com esse quinto livro, quinto Sefarim da nossa Torá do Chá, é que esse Devarim é o livro que veio para servir como admoestação, como Torrehá. E Hashem quis que fosse escrito pelas palavras de Moshe Rabbeinu, nosso líder, porque até então a Torá era ditada pelo próprio Hashem. E o quinto livro, ele vem com as palavras de Moshe. E uma das lições que a gente pode tomar disso é que na hora de admoestar, Hashem escolheu o nosso líder para que ele, um outro ser humano, que era uma pessoa elevadíssima, do qual nós nunca teremos outro Moshe Rabbeinu. Ele era o judeu mais elevado de todas as gerações, de todos os tempos.
Mesmo assim, ele era um humano. E a Hashem escolheu ele para nos admoestar, porque ele sabe quais são as limitações de um humano, sabe quais são, assim, numa linguagem mais comum, os perrengues que nós passamos todos os dias. A Torá também nos ensina que quando existe uma discussão, um mahloket, uma indefinição de alguma alahá, de alguma lei da Torá, os nossos sábios discutem. E na Guemará, quando nós não chegamos a uma conclusão, a um veredito, a Hashem nos ensina que quem dá a palavra final, quem julga sobre uma questão, é Eliyahu Hanavi. Por que Eliyahu Hanavi julga todas as questões da Guemará? Porque ele é um ser humano que não conheceu a morte, não faleceu, e que acompanha todas as gerações desde que ele esteve aqui, de Israel. Então, ele nos acompanha, está em todas as cerimônias de Brit Milá, por exemplo, no nossos Pesach, nas nossas casas. Então, ele conhece as limitações de todas as gerações, porque ele acompanha todas as gerações. Isso nos ensina que a Hashem respeita as nossas limitações. A Hashem sabe que a gente é humano e que às vezes a gente cai, que a gente tem nossas fraquezas, tem as nossas imperfeições, e através desse respeito que ele tem com as nossas limitações, nós aprendemos que Hashem não é aquele Deus perverso, inquisidor, que aponta o dedo, que joga os outros no lago de fogo eterno, que vai ter choro e mais não sei o que. Isso é ridiculamente inverdade. Hashem, ele sabe as nossas limitações, tanto é que ele coloca pessoas, seres humanos como nós, para nos julgar, para nos chamar a atenção, nos mostrar onde nós estamos errados. Por isso que na nossa caminhada de cumprimento de mitzvah, a gente tem que ter sempre em mente que Hashem sabe que nós somos humanos, que Hashem sabe que a gente não cumpre todas as mitzvot de uma maneira perfeita, de uma maneira impecável. Então, quando a gente tem algum erro, algum tropeço na nossa vida com Hashem, no nosso cumprimento da Torá, o que a gente deve fazer é levantar a cabeça e seguir adiante, porque Hashem sabe que nós somos humanos e que nós temos nossas imperfeições. A Kabbalah explica que todo crescimento espiritual ele tem, eventualmente, um tropeço, para que quando você levanta, você atinja um grau maior de elevação de que você tinha antes. Ou seja, no cumprimento de uma mitzvah, às vezes é uma coisa que você está cumprindo direto, uma coisa que você tem uma observância, um capricho, e de repente você toma um tombo. Esse tombo não é para você continuar no chão, chorando, esperneando, como ensinam em outros lugares aí. Esse tombo é para você levantar e ficar mais alto do que você estava. Lembrando e repetindo mais uma vez, porque a Hashem sabe que nós somos humanos e que nós temos nossos erros. Então que a gente sempre saiba aprender que quando a gente cai, a gente deve levantar sempre pulando para estar mais alto do que a gente estava antes de cair. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Bem, maravilhosos os comentários, Baruch Hashem. E o que me chamou a atenção aqui é que nós temos uma Haftarah neste Shabbat que é muito mal interpretada aí fora, muito mal compreendida. E é bastante, para alguns que não compreendem o que o texto quer dizer, é bastante polêmico. Mas a gente vai aqui esclarecer. Na Haftarah, no capítulo de Isaías 1, versículo a partir do 12, diz assim: Quando vierdes a comparecer perante mim, eu vos direi: quem requeriu de vós isto, para que pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer vãs oblações e incenso para mim. É a abominação a lua nova, o sábado e a santa convocação das festas. Não posso suportar a iniquidade e ao mesmo tempo que a vossa abstenção de trabalho nas solenidades. E eu estava dando uma olhada aqui na tradução de uma palavra específica e vi aqui algo interessante. Lembrei-me do mandamento
que fala, não chamarás o nome do Eterno, e lá a palavra que é traduzida normalmente como em vão, a palavra lachave, né? Lachave, não chama o nome do Eterno, lachave, é de uma forma que esse nome não tenha uma utilidade para aquela situação. E o texto, vamos lá, ele diz assim, ó, Lotosivo revil minhat chave. Não voltem a me trazer ofertas chave, ofertas que não tenham uma utilidade. E dentro desse contexto do que já foi lido na Teva, como a gente comenta aqui também, lá chave, o termo chave aqui quer dizer de forma fútil, de forma que não há uma utilidade de trazer para o Eterno aquilo. E por que não há? Por que está dizendo assim que não há uma utilidade? O que estaria trazendo, inclusive, a invocação dos nomes do Eterno nas bênçãos ali recitadas, que fosse considerado, inclusive, o Eterno diz lá, Lo yenakei, eu não purificarei aquele que chamar meu nome de forma lachave. Então a gente precisa entender com profundidade o que quer dizer isso. Quer dizer o seguinte, que um salmo que eu já citei tantas vezes aqui e sempre tenho oportunidade de citar Baruch Hashem, que é o Salmo 34, o Mihaish lá, que no terceiro versículo, lá no 13, 14 e 15, né? Mas a gente vai ver lá assim, Surmerá vasetov, foge do mal e faz o bem, faz o que é correto. Também pode ser traduzido assim. E por que eu estou tocando nesse salmo? Porque não adiantaria para nós estarmos aqui compondo o minyan, fazendo o serviço da Torá, embora é o melhor lugar para clamar a benevolência divina, também não adiantaria para nós, seria chave para nós e chave diante do Eterno, se a gente ficasse aqui e fizesse parte de tudo, mas a gente aceitasse sobre nós a condição de pecaminosidade. Sabe aquela situação onde a pessoa ela já não faz o mal, ela já aceitou o mal como parte dela, o que faz dela uma pessoa araxá, perversa. Então, o que está dizendo aqui, o Eterno está dizendo aqui, olha, eu estou cheio, eu estou cansado de vocês, de fato, diz aqui, ó, Lotosivo revi minhat chave, não me tragam, né? Não voltem a trazer para mim ofertas que são chave, que são inúteis, Ketoret toevá, incensos que são abominação, toevá ri. Isso são abominação para mim. Rodas, o mês, né? Festas de meses especiais, Rodas. Veshabat, Keromikra, Louhal Aven Vatzará. Então, não vou suportar, eu não posso engolir, Louhal, eu não posso engolir Aven Vatzará. Eu não posso aceitar a iniquidade praticada junto com os momentos que vocês param para fazer os serviços a mim. Então, o que é que o Eterno está dizendo aqui? Se vocês não fizerem surmerá, fugir do mal, vasetov, fazer o que é correto, não adiantaria. E eu quero ressaltar aqui o seguinte, a techuvá é uma coisa que o Eterno valoriza muito, e os sábios dizem, a techuvá emite o arrependimento e retorno ao Eterno, emite uma luz tão forte que não há clipar, não há casca de impureza que resista. Elas se rompem, explodem. Então, eu quero deixar claro que não está se falando aqui de que a pessoa não pode estar com algum erro, alguma situação, e não que ela devesse não comparecer à casa do Eterno e não buscar. Não é isso. Inclusive o Gershon colocou muito bem colocado. Somos humanos, somos passíveis de falhas. Mas o que está dizendo aqui, e a repreensão dura aqui é o seguinte, olha, vocês têm que parar de me trazer essas ofertas que na verdade vocês apresentam as ofertas, mas a iniquidade vem junto com elas e isso eu não posso suportar. Isso é o que o texto Belashon Evrita em hebraico está dizendo aqui. Eu não posso suportar que vocês venham no meu Shabat e vocês façam as festas dos meses, Rosh Hodashim, as festas dos começos, cabeças de mês, por exemplo, santas convocações, mas aí vocês façam isso, mas ao mesmo tempo vão lá fazer iniquidade. Entende? É como se na prática do povo ali já entrou isso. Então, essa é a reflexão. Aqui o Eterno não está, de forma nenhuma, denegrindo e nem abolindo aquilo que ele declarou Kodesh, santo. Ele está aqui reafirmando que ele não suportará o que ele estabeleceu como santo para você praticar, se você aceitar como parte de você andar na prática da iniquidade. Eu achei muito importante que a gente esclarecesse esse ponto aqui. Essa Haftarah ela é muito mal utilizada aí fora, e Baruch Hashem, que nós estamos aqui hoje para poder juntos chegarmos a essas elucidações. Baruch Hashem, agradeço a oportunidade, passo a palavra se tiver mais alguém que deseja comentar. Caso não, obrigado, presidente. Bom, então,
primeira parte dessa aliá, que inaugura o quinto e último livro de Torá, Moshe Rabbeinu ele define os limites que Deus fixou também para as nações a quem ele fez promessas. Nós comentávamos na última Shabat, quando descrevia ali os territórios da luta com Og, rei de Bashan, ele chegou até as fronteiras de Amnon, e lá ele diz, em Números, que havia muralhas em que eles não ultrapassaram. Na verdade, não havia muralhas físicas. O que Números estava descrevendo é que existia uma proibição que Moshe Rabbeinu recebeu. Vocês não vão molestar nem Moabe, porque esse território eu dei aos filhos de Lot, nem Amnon e nem Edom, que é teu irmão. Esses territórios vocês não vão mexer, porque a eles eu também dei por herança. Então essas definições mostram que Israel não tinha pretensões com esses territórios e que Balaque ele se alarmou de forma desnecessária, né? Ele se alarmou de forma desnecessária contratando Bilã para amaldiçoar Israel porque sentiu-se ameaçado. Mas Balaque teve a experiência de perder parte dos seus territórios para Og, sendo ele amaldiçoado pelo próprio Bilã, que agora lhe contratava para amaldiçoar Israel, né? Então, os proverbistas que conquistaram os territórios de Moabe não conseguiram invernar os filhos de Israel. E agora Moshe Rabbeinu está falando nessas novas gerações, dizendo, olha, esses territórios aqui não temos pretensões. Existem barreiras, existem limites, e esses limites foram colocados pelo próprio Deus, dizendo, não ultrapasse. Isso não é para vocês, isso eu não dei para vocês. Agora, a segunda aliá, ele vai começar de forma inusitada, porque Moshe Rabbeinu está, afinal, há 40 anos vivendo com aquilo que resultou na fala do profeta Isaías, da Haftará de hoje, descrita e comentada pelo Moshe nesse minyan. O que ele diz ali, para iniciar a segunda aliá, ele diz assim, como tenho suportado as vossas brigas. Esse como, ele pode ser traduzido como ai, o errá, que é pronunciado 3 vezes em todo o Taná. A primeira por Moisés, a segunda na Haftará de hoje, pelo profeta Isaías, que depois foi morto, e a terceira e última pelo profeta Jeremias, que testemunhou a destruição do primeiro templo. Então esse errá, como tenho suportado, ele é pronunciado nesse primeiro momento por Moshe, falando à segunda geração dos que vão conquistar a terra de Eretz Israel. Então ele começa dizendo, como tenho suportado a briga de vocês. E naquele tempo vocês disseram, estabeleçam juízes e tribunais, líderes de 5, líderes de 10, de 50 e de 1000, e julgarão a seus irmãos. E a causa em que forem grandes demais, trarão a mim e eu as julgarei. Então, esse primeiro ai, esse primeiro errá que Moisés está reclamando é sobre as brigas em que depende de um árbitro. As brigas em que nós precisamos de que alguém de fora venha tomar uma decisão de uma estagnação das relações. E nós vamos entender os efeitos disso nos 3 ai pronunciados. Depois, já consolidada na visão de que teve o profeta Isaías, ele estava vendo isso, não era uma profecia, ele estava vivendo aquilo ali.
O profeta Jeremias não estava tendo uma profecia, ele estava vivendo a execução daquilo ali. Então, foram etapas que não foram solucionadas e elas foram evoluindo, mas uma evolução para o mal. Essa evolução do mal não é um diabo atentando as pessoas, mas são as pessoas atentando a si mesmas e criando-se um lapso no convívio dos interesses comuns. A proposta que Deus vai fazer a Eretz Israel é de que sejam moradores melhores do que Canaã. Canaã teve a oportunidade de se elevar. 430 anos antes, Hashem falou para Abraão: seus filhos estarão prontos só quando a medida da iniquidade deles estiverem completas, não antes. E nesse mesmo período eles precisaram passar pela escravidão do Egito, sair do Egito, ser conduzidos por Moshe. Agora serão introduzidos por Yehoshua. E ali, e só ali, dentro dos territórios da onde é possível, com a presença divina, cumprir 613 mandamentos. Estão entendendo ou não? É difícil cumprir Torá em Curitiba? É ou não é? Sem Beit HaMikdash, sem um Cohen, sem um Levi, sem Kashrut, e na contramão de toda uma sociedade. Vocês que estão aqui hoje, ou todos nós que estamos aqui hoje, nós estamos na contramão de todos aqueles que estão produzindo, trabalhando. Nós estamos aqui hoje afirmando de que o Shabat confirma de que nós somos o seu povo e de que ele é o nosso Deus. O Shabat em Eretz Israel, como que deve ser? A coisa mais natural. Quinta-feira já é sexta, né? E sexta-feira tudo está se preparando para o Shabat, e domingo é a segunda-feira. Todo mundo trabalhando. Nós estamos para o lado de fora desses territórios, cumprindo Torá. Tendo a desobrigação de cumprir tudo aquilo que é exigido que se cumpra dentro dos territórios, dentro dos termos, dentro das fronteiras. E mesmo os que estão lá contam com a ausência do Beit HaMikdash, com o exercício dos levitas e com o exercício dos Kohanim. Ou seja, mesmo os que estão lá ainda não as cumprem de forma plena. Porque nós temos estrangeiros pisando nos nossos interesses. Nós temos estrangeiros pisando nos nossos direitos de devoção, de avodá. Eles estão ainda com as mãos nisso. Mas já é um passo. Já é um momento em que estamos para o lado de dentro e que muitos outros estão entrando. Chegar ao colapso não foi a destruição romana, mas a entrada dos babilônicos. Porque a entrada dos babilônicos, ela marca dos 3.300 anos, menos de 500 anos em que Israel teve a autonomia de decidir pelo seu próprio governo. Porque depois da reconstrução da segunda comunidade, tudo será pautado pela decisão de estrangeiros, de forças estrangeiras. Os persas, os médios, os gregos, os romanos, a ONU. Nunca tivemos, por um curto período de tempo, que foi um pouco mais de um século, no período dos Macabeus, em torno de 100 a 130 anos de independência em que eles governaram sem a intervenção, sem a decisão de uma das potências, que era o exato momento em que os romanos se preparavam para assumir
o protagonismo de 490 anos em que Israel estaria sob seu controle, até que iria culminar na destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum. Os exércitos estrangeiros, a visão do profeta Jeremias, que nos coloca exatamente dentro dessas 3 semanas, que é o terceiro errar. Jeremias ele vai falar assim, porque Moshe Rabbeinu está falando, como posso suportar sozinho a briga de vocês? O profeta Isaías vai falar assim, como se tornou prostituta a cidade que antes estava destinada à santidade e à justiça. Ou seja, já havia um colapso assim, que Jerusalém, a cidade que trazia o nome do próprio Deus, ela não tinha mais distinção dos outros, de Sodoma, de Gomorra, da Venezuela, do Haiti, do Brasil. Qual é a nação santa? Já não tinha mais distinção do papel, da postura e do comportamento. Esse é o terceiro ai. A Haftará, Isaías 1. Como se tornou prostituta a cidade que antes era santa, justa, e agora está cheia de homicídios. E o terceiro é o do profeta Jeremias, que diz, como está solitária a cidade que antes era tão alegre, se tornou um deserto. Então, esses concertos que nos compete e que cabe a nós, ele tem que começar a dar avaliação de nós mesmos dentro da visão dessas 3 situações, de Moshe, de Yeshayahu e de Irmiyahu. Como posso suportar sozinho a briga de vocês? Então vamos aos critérios de que Moshe Rabbeinu está ensinando aos hebreus a se virar. Porque a partir do momento que eu precisei de um árbitro entre uma demanda entre eu e o Yaakov, é porque o senso de justiça faltou em nós, e agora eu preciso de que o Flávio venha arbitrar, venha ouvir as 2 partes. Fala Yaakov, e o Yaakov vai reclamar. O Shemuel é isso, o Shemuel é aquilo. Eu sempre soube, eu sempre vi. Aí ele vai falar assim, fala Shemuel. Não, Yaakov com essas peotes aí. Né? E o juiz constituído, que é o de Portugal, nós falamos mais cedo que ele está montando o tribunal, o Beidin, né? Lá em Viseu, em Lisboa, estamos mapeando lá. Nós mandamos, os portugueses mandaram para cá os jesuítas, não mandaram? Nós vamos mandar para lá de volta os anuncitas. E o Flávio é o nosso primeiro emissário que foi para lá. O nosso primeiro emissário, ele está lá montando o Beidin. É o primeiro Shalia. Primeiro Shalia da casa de Zanussim, porque não foi eu que mandei. Eu não tenho essa moral e nem esse poder. Quem mandou foi Hashem. E ele já tinha dito através de Obadias, dizendo, e os de Sefarade julgarão as montanhas de Seir. As montanhas de Seir é a igreja. É Esav. É Edom. E por incrível que pareça, pessoal, isso foge da nossa competência. Isso foge da nossa trama, da nossa conspiração mundial. Não está no nosso controle. Né? A Casa dos Meninos, sim, está sendo formada lá em Portugal, onde tudo começou. Lá foi montado o tribunal que julgou os judeus. Um tribunal exclusivo para julgar só judeus. O Tribunal do Santo Ofício. Né? Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo em Portugal, disso está sendo organizado de lá, é interessante. Né? É a concretização de que nós estamos no final
de um domínio estrangeiro sobre os direitos judaicos. É o fim, né? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vendo. Nós estamos vivendo o que vai ser pronunciado a partir do próximo Shabat. Narno, narno, narno. Chega! Mas não podemos falar ainda. Só depois de quinta-feira. Podemos nem rir. Aí, o Flávio vai julgar entre os dois, Shemuel e Yaakov, que não conseguem se acertar. Então, para chegar nesse momento, é porque o orgulho, o ego, ele chega a um ponto que uma das partes não escuta a outra para medir as razões. Eu não vou perder para o Yaakov, e o Yaakov dizia, eu não vou perder para o Shemuel. O que ele pensa que ele é? Aí tem que vir um terceiro, que vai ouvir as partes e vai falar, não, você errou nisso, 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 você tem que restituir isso. E você tem que recuar nisso, nisso, nisso. E pronto, é isso que Moshe está falando. Moshe está falando no momento de brigas, em que ele diz, como suportarei sozinhos a briga de vocês? E nessa época vocês acharam razoável que montasse tribunais de 5, de 10, de 50, de 100, de 1000? Então, esse tribunal, ele passa a ter essa utilidade a partir do que o nosso juízo falha. E o nosso juízo, ele só falha quando o ego, a arrogância, a prepotência, a ausência dos méritos, das virtudes, eles dão lugar a esses sentimentos. Aí você precisa de uma outra pessoa para fazer esse julgamento. Precisa de um tribunal, no Beit Din, para julgar entre eles. Agora, as proibições dadas a esses juízes vai nos ajudar a solucionar o primeiro como? O primeiro ai. Nos abster da arrogância, da prepotência, do orgulho é fácil falar. Mas olhando para a nossa formação física, Moshe Rabbeinu vai dar uma proibição expressa aos juízes. E nesta época eu ordenei dizendo, ouvi a causa de vossos irmãos. Ouvi as partes. Não olhais as faces. Não temais o poderoso. Não tenha pena do que é muito pobre. Mas julgai com justiça. Aí você fala assim, não, mas ele é tão coitadinho. Ele é tão humilde, ele é tão pobre, ele é tão ferrado na vida que eu vou ter que favorecer. É isso que Moshe está falando? Não. O juiz não pode ver as faces. O quanto eu tenho de dinheiro, o quanto não tenho de dinheiro, o quanto sou influente, o quanto não sou influente, ele tem que emitir aquilo que é justo. Então ele fala assim, ouvir as partes. Quantos ouvidos nós temos? 2. Quantas bocas? Então nós podemos falar mais do que ouvimos? O quanto que nós temos que falar? O quanto? O que é o pouco? Nós temos 2 ouvidos. Quantas bocas? Fala o matemático que está aqui na área. O quanto que eu tenho que falar? A metade. O engenheiro teve que responder aqui. Nós só podemos falar a metade do que nós ouvimos. Nós temos no ouvido um labirinto, não temos? Esse labirinto permite o nosso equilíbrio, que nos mantém de pé. Nós somos sustentados de pé
pela funcionalidade dos nossos ouvidos. Está funcionando bem? Nós temos equilíbrio, nós andamos. Como que chama aquele mal que as pessoas têm? É labirintite? Que as pessoas sentem-se inseguras em ficar de pé? Esse labirinto, que é o ouvir, nos dá o equilíbrio. O que o juiz é? O que a balança significa para o símbolo do juiz? O equilíbrio. Então, quando nós falamos mais do que ouvimos, nós causamos o quê? Desequilíbrio. E se nós falamos mais é porque você precisa se impor. E a partir do momento que nós estamos nos impondo a uma demanda, que pode ser com a tua esposa, com o teu esposo, com o teu filho, com o teu patrão, com o teu funcionário, com o teu rabino, com o teu professor, com o teu pai, com a tua mãe. Aí, se você precisa se impor a ponto de não ouvir o outro lado, aí você já causou desequilíbrio. E precisa de um juiz. Gersh. Inclusive, no hebraico a palavra é a mesma, né? O Moshe, que é fluente em hebraico aí, é nosso moré de hebraico, pode dizer que o ouvido é Osnai e a balança é Rosnai, né? Então, Lashon HaKodesh, o idioma sagrado, ele foi feito por Deus milimetricamente planejado. Então, a palavra é a mesma, não é isso, Moshe? Então, até no hebraico mostra o quão nossos ouvidos devem manter o equilíbrio da nossa vida. Pode falar no microfone. Uma outra ressalva que cabe aí também no seu maravilhoso comentário é que a Mishnah traz essa abordagem aí sobre a questão de ouvir, de lotakir panim, não fazer distinção de pessoas. E a Mishnah fala assim, Al ta'as atzmecha keorheha dayanim. A Mishnah diz o seguinte, não te constituas advogado quando você estiver com os litigantes diante de você. Não se deve tomar partido. E a gente vê que às vezes a gente vê um ensinamento em um livro sagrado, em um livro, e a gente não sabe às vezes como isso está aprofundado na Torá, como isso está enraizado na própria Torá, né? Então essa era a ressalva. Dentro do que você estava falando sobre a questão do ouvir mais, e eu lembrei também dessa questão de que quando há o julgamento entre duas partes, não se constitui por advogado quando os litigantes estão diante do juiz, digamos assim. É isso. Então, pessoal, nós temos que ouvir mais do que falamos. Se nós ouvimos mais, nós temos a chance de resolver entre nós, entre você e o esposo, o filho, o patrão, o funcionário, ouvir, dá o equilíbrio. Elimina. E o desequilíbrio está exatamente na imposição, ela está já no ego, na prepotência, na arrogância, e vamos perdendo, e a necessidade de gritar e de falar mais, e de falar. Uma vez eu ouvi em Campinas um jovem que não era aprovado pelos pais da moça que ele pretendia se casar. É triste, não é? E uma tarde ele parou e quis conversar sobre isso. Mas eu já tinha a opinião dos pais dele. Então eu falei, e esse rapaz chorava. Quando eu terminei, ele falou, Shmuel, você é um ótimo conselheiro, um péssimo ouvinte. Aquilo fez eu levar parte daquela angústia que ele estava. Porque eu falei e aconselhei de acordo com aquilo que eu já sabia, mas eu não ouvi a parte dele. Ele não teve a chance, ele foi massacrado.
política correta. E o rapaz chorava. E ele foi humilde de falar assim: Shemuel, você é um ótimo conselheiro. Ou seja, eu vou acatar tudo o que você falou. Mas é um péssimo ouvinte. E nós precisamos aprender conosco mesmo a ouvir mais. Não nos impor. E às vezes as posições nos dá essa impressão de que sempre temos a razão. Claro que não. Você tem que sentar e ouvir. E nivelar para você conseguir ouvir. Então, quando as crianças que têm domínio dos pais, é aquela em que você se abaixa e fala à altura dela, olho por olho. Essa criança vai ter um amadurecimento e ela vai se sentir compreendida. Porque a tendência é de que nós falamos de cima para baixo. Mas a psicologia diz que quando nós nos abaixamos da posição que nós estamos e olhamos olho a olho, nós temos mais chance de acertar com a educação dessa criança. E isso funciona para todas as outras coisas. Você é o chefe, você é o executivo, você é o rabino, você é o juiz, você é o advogado, é você que tem a formação. E do outro lado, quem que está do outro lado? Ele não tem uma graduação, uma posição maior que a sua, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me abaixar de um ponto que eu possa olhar olho a olho. De que ele se sinta seguro de falar o que tem que ser dito. Aí, pessoal, nós vamos eliminando a possibilidade de que tenha um juiz resolvendo as nossas próprias demandas. Nós mesmos passamos a resolver isso. Né? E às vezes, nós resolvemos da forma... Nós emitimos um parecer, um decreto, um veredito pior, mais severo do que um juiz de fora. O juiz de fora é um estado, né? É uma capital, é uma cidade. Minas, né? Minas. O juiz de fora. Porque o juiz de fora, pessoal, não é fácil. Talvez para os mineiros. Mas o juiz de fora é difícil. Você pensou você ser julgado pelo tribunal do Santo Ofício? A partir do momento em que os tribunais do Sanhedrin, do Beidin, você não conseguiu equacionar o seu problema, quem é que foi julgar isso? Qual o tribunal que você foi parar? Tribunais estrangeiros. Que não respeitam suas leis, seus costumes, que não conheceram seu pai e sua mãe. Você acha que eles serão menos severos com você? Ou mais severos? Então, tudo bem, não tive capacidade de trazer equilíbrio nessa discussão, vou precisar de um beidin, então. E esses têm que ouvir as duas partes. Ouvir e emitir um parecer para elas. Davi, sempre gosto de citar isso. Davi era o rei e Natã fazia parte da sua corte. Aí de repente Natã fala assim: rei, tem uma situação aí para resolver. O homem rico, fazendeiro, dono de cabeças e cabeças de ovelhas. Ele pulou a cerca e pegou a única ovelha do seu vizinho e ofereceu para o convidado dele, como banquete. Davi foi tomado de uma indignação tamanha, de uma raiva, que ele falou assim: tal homem é digno de morte. Mas quando ele foi olhar a lei, ele falou assim: não, faça de acordo com a lei. E o que a lei diz sobre aquele que rouba
um animal do seu vizinho. O que a lei diz? Restitua. Faça o que a lei diz. Quando ele acabou de mandar o veredito, o Natan falou, esse homem é você. Você vê que antes de exercer com a lei, o que o juiz falou? Tal homem é digno do quê? De morte. E ele estava emitindo um decreto para si. Quantas vezes nós não fazemos isso? Olhando para a situação alheia, mas aquilo reflete em nós. Aí que nós temos que pensar sobre a nossa forma de aplicar o peso da nossa mão. Aí Natan falou, esse cara é você. É você, Davi. E ele foi punido, exatamente, de acordo. Davi foi punido. Judá e Tamar. De quem é o pai? Quem é o pai fruto desse adultério? Ela falou, é o dono desse penhor aqui. Desse manto, desse cajado. Desse anel sinete. É o que Tamar respondeu. O que o juiz respondeu no tribunal? Falou, essa mulher é mais justa do que eu. Entendeu? Isso é a capacidade de julgar a nós mesmos, quando nós ouvimos a outra parte. Aí nós vamos tendo capacidade de aplacar os nossos instintos ruins, o ego, o orgulho, a arrogância. Você fala assim, não, você está certo. Você que está certo e eu estou errado. Viu, Jacó? Você ficou contente agora, né? Mas você não está errado, não. Você está certo. Só de você estar nessa mesa aí, você já está certo. Então é isso. Vamos aprendendo. É isso que Moisés está reclamando. Por que eu tenho que estar resolvendo a briga de vocês? E Itró falou, estabeleça juízes, esses líderes, e eles julgarão as suas demandas. E nós, pessoal, temos que fazer negócios. Sempre dá certo os negócios? Se alugar para um judeu. Ser o inquilino de um judeu. Ser contratar o serviço de um judeu. Ser contratado por um judeu. Ser emprestar ou tomar emprestado de um judeu. Não é normal? Deve ser normal. E essas coisas vão acontecendo, e junto vem o quê? Vem os desacordos, vem os problemas. Eles vão surgir do fluxo da comunidade, casamento. Do pai falar, não, minha filha não vai casar com esse caboclo aí. Ele não está falando de um cristão, está falando de um outro rapaz, ou de uma outra moça. Não, meu filho não vai casar com essa moça aí. O que vai ter? Que ter alguém que sentar com as partes e entender. Falei, e aí, pessoal, como que nós vamos resolver isso? E às vezes, o problema é tanto que os jovens acabam se casando fora da comunidade. Ficou melhor? Ficou melhor o ego e o orgulho? O poder de falar o não? Eu não aprovo. Deu certo. Vamos usar o microfone, o internauta quer saber. O Moshe fala, repete o que disse, Moshe. E o Yaakov na sequência. Sim, o que eu falava aqui é o seguinte, que esses desacordos, no exemplo que Samuel falou de casamento, né, isso surge do desejo de nós, pais. Naquele momento a gente se atribui um pouco do atributo de Elohim, de severidade, de julgamento, de restrição, de impor limites. Uhum. Então a gente se coloca por juiz, que é um dos significados também do termo Elohim. E aí a gente acaba querendo tomar o controle da situação. E a gente esquece que a Ashgará, a providência, a supervisão, é divina. É a Ashgará Pratit, de providência divina particular, que cada ser humano que teme ao Eterno tem. E a Ashgará Klalit é o que é a providência que o Eterno dá às nações aí fora. Ele dá uma Ashgará, ele dá o sol para iluminar a esses povos aí.
mas ele dá uma Ashkahá para Tito e para nós. E se nós confiarmos nisso, a gente vai entender que é o seguinte, a nossa tzadiká, a nossa filha, ou o nosso filho, vai encontrar alguém que é uma alma gêmea, não no sentido hollywoodiano da coisa, mas vai encontrar uma alma gêmea no sentido de que terá os atributos necessários ao crescimento do nosso filho ou da nossa filha. E a gente precisa confiar que a providência divina não falha. E ela vai dar essa condição de ambos se juntarem e buscarem um crescimento juntos. Essa era a observação. Pegando o gancho. Som. Pegando o gancho do que está sendo falado aqui, pela explicação do Shmuel, e também pelo que foi falado no shiur de ontem, né? Pelo Moshe Ben Avraham. O Moshe Ben Avraham, ele fez uma observação importante que uma das coisas que divide muito a comunidade é quando se essa dificuldade do casamento. Inclusive, ele falou sobre a questão dos pais, às vezes, escolher o caminho do filho, com quem o filho vai se casar ou com quem a filha vai se casar. E aí, às vezes, acaba sendo a gente acaba incorrendo num erro de, às vezes, querer impor para o filho o futuro que a gente quer para ele, sem deixar ele ter o direito de escolha ou de decidir. É essa consideração que eu queria fazer. Isso é muito relativo e não é fácil. Por isso que o atributo maior de casamenteiro é o de Hashem, né? E Eliezer reconheceu isso. Ele facilitou e se submeteu à vontade divina, dizendo aquela que dera água para os camelos é aquela que o Senhor tem escolhido para o meu Senhor. E é isso. É difícil. Eu já vi uniões que tinha tudo para dar errado e deu certo. E eu já vi uniões que tinha tudo para dar certo e deu errado. Então hoje já tenho um pouco de reserva do pouco que eu vivi, né? E são decisões difíceis, são famílias. Porque o noivado é um contrato e de um acordo de duas famílias. Dos pais da noiva e dos pais do noivo. Quebrou o prato. As duas mães quebraram os pratos. Foi assinalado um acordo. E depois vai ter um contrato que é a Ketubá, né? Os juízes que arbitram isso não é uma missão difícil. Não é fácil, né? Agora, superando isso, pessoal, esses juízes, o juiz ele tem uma proibição de ouvir as partes. Não pode ouvir só uma parte. A proibição de maledicência, ela é dada ao juiz. O juiz não pode ouvir só uma das partes. O juiz tem que ouvir as duas partes. Mesmo que a parte que reclama é aquele que ele concorda. É do meu partido, é do meu time. É da minha sinagoga. Quero entender o que está acontecendo com você, me conte tudo. E o outro não, o outro também é judeu, mas é lá do outro partido. Do time que está me tirando da final, esse eu escuto depois. Tá certo ou não? Então o juiz não pode ver as faces. O juiz tem que ouvir as duas partes. Eu mencionei quinta-feira que o julgamento famoso, que foi o da Lava Jato, ele foi um dos objetos de torná-lo inválido é porque o juiz ouvia só uma das partes. Só a acusação. E no momento em que o juiz acolhia a acusação ausente da defesa, ele criou um processo de nulidade a todo esse julgamento que revirou esse país de cabeça para baixo. Um erro técnico. Um erro técnico em que tornou
questionável esse julgamento. Porque você tem que ouvir as duas partes. É uma proibição de Torá. Um juiz ouvir só uma das partes. Os dois têm que ser ouvidos. É por isso que se estende à questão da fofoca, porque é um julgamento. Quando você está sendo levado a você uma fofoca, ficou sabendo. Se você perguntar o que, você já se constituiu juiz. Ficou sabendo. O que? Nem te conto. Ah, vá, você não sabe ainda? Então vou te contar tudo. Se a pessoa não estiver presente, pessoal, você é um juiz iníquo. Porque você está ouvindo do teu irmão na ausência dele. Tem um negócio do Gershon para te contar. Espera aí. Então espera um pouquinho. Aí você liga pro Gershon. O Gershon, tá na área? Tá na área, Gershon? E o Gershon responde, tô na área. Olha, eu tô aqui com o Joãozinho que tem um negócio para falar de você. Você tá ouvindo bem? Tô. Pode falar. Não! Nem era importante. Você inibiu o fofoqueiro. Entendeu? Inibiu o fofoqueiro. Mas se você ouvir, você vai contaminar o teu ouvido. E quando ele terminar, você vai ter um ressentimento do Gershon que não foi ouvido. Você fica com a imagem dele fica manchada na sua mente. Esse é o efeito da fofoca. A fofoca é o juiz que escuta uma parte. Você está sendo um juiz que escuta uma parte, em que a outra não tem o direito de defesa. E você anulou o amplo direito de defesa. No Tribunal do Santo Ofício, nós fomos levados a isso. O nosso vizinho falava, ele é judeu. Eu vi ele acender na vela de Shabat. O tribunal te levava e você não tinha testemunhas, e você não era ouvido. Você era julgado pelo teu cofre. Entendeu? É um tribunal da exceção. Tribunal da exceção é em que o outro não tem o direito de ampla defesa. Não fui ouvido. Quando nós somos levados a esse tribunal, pessoal, é terrível, é triste. Porque aí você tem toda uma comunidade com a má impressão no momento em que nenhum deles ouviu o seu lado. Você não pode admitir, você fala, não, eu quero entender. E para eu entender, eu tenho que ouvir as duas partes. Ligue, constrange o fofoqueiro. Constrange o fofoqueiro. Eu vou te ouvir sim, mas liga para o cara vir junto. Estou aqui com o fulano, ele quer falar sobre você. Eu quero que você escute também. Porque quando ele terminar, o teu parecer vai ser importante para mim também. Se o cara tiver coragem de ficar ali para sustentar a fofoca, ele não vai ter coragem. Duvido que tem. Entendeu? Então o juiz, ele tem proibições de ouvir. Ele tem que ouvir os dois lados. Sempre os dois lados. E o ai, que está sendo mencionado pelo profeta Isaías, já é o momento em que os juízes não escutam e os juízes são pagos, escutam aquele que paga mais. Amam o suborno e a propina. Não é isso? Aí, depois eu vou lá no Shacharit. Paguei para o juiz, fiz fofoca do meu irmão, levei ele para o tribunal, está queimado na comunidade, não consegue mais fechar negócio, não é mais convidado para churrasco nenhum. E eu vou lá no Shacharit e faço a minha oferta de Shabat, meu avodá. O que o Isaías está falando aí? Esse Shabat é o quê? Fútil.
Vamos fazer o Rosh Hodesh. Tem efeito o Rosh Hodesh? Não tem, pessoal. É isso que é o ai que ele está falando. O nosso objeto religioso, ele perde o efeito nisso. Estamos perdendo o efeito nisso aí. Então não. Esse terceiro ai já é um colapso social. O patrão não paga, paga em atraso. O funcionário finge que trabalha e o patrão finge que paga. O que mais? Não respeita a mulher do outro. E vai entrando naquele negócio assim, a ponto de que o profeta olhava para a cidade santa e olhava para as outras e não tinha mais diferença. As demandas na justiça eram terríveis. Prejuízo, um colapso social. E é por isso que nós falávamos na última semana. A terra que mana leite e mel, ela está condicionada ao comportamento do seu povo. O povo está andando certinho, tem chuva no tempo certo, tem colheita, tudo está funcionando, as crias se multiplicam, as vendas aumentam, a segurança se fortalece, os inimigos ficam com medo. É isso que os espias não viram na primeira leva. Então, a natureza em que a segunda geração que Moshe está falando, ela vai funcionar assim. Vocês vão aprender, pessoal, porque veja, Moshe está falando assim, posso usar minhas palavras ou não? Vocês permitem? Cria um parênteses aí. Moshe está falando para a segunda geração. Pessoal, os seus pais eram escravos. E de escravos eles passaram a morar num lugar celeste. Eles tinham maná, água, sombra, ar-condicionado e aquecedor. Vocês estão usando aquecedor em casa ou não? Estão usando? Eles tinham aquecedor no deserto. Roupa não estragava. Calçado não perdia. O pão caía do céu, a carne vinha do vento. Aí eles foram espiar a terra e falaram, poxa, vamos perder a moleza. É a terra que consome seus moradores. Nós vamos ter que carpir, roçar, plantar, fazer muro, construir casa. Ter que brigar com os nossos vizinhos, expulsar. E eles não deram conta, eles defamaram a terra. Era mais fácil falar, pessoal, essa tal da terra aí não tem nada a ver com o que falaram para nós, não. A terra que consome seus moradores. Então, o que Moshe está ensinando à segunda geração é que vocês verão os milagres mediante os vossos méritos e esforços. Então a terra vai dar chuva no seu tempo, a produção vai funcionar, a criação vai produzir. O nosso recurso nós vamos emprestar e nós não vamos tomar emprestado. Todo ciclo vai funcionar e os nossos inimigos terão medo de nós. Não ousarão a nos atacar. É isso que está sendo ensinado à segunda geração. Moshe Rabbeinu vai focar nisso. De que vocês precisam conquistar aquilo que já é de vocês. Não é interessante isso? Você construiu uma fortuna e o teu filho tem 13 anos, ele não precisa trabalhar para conquistar aquilo que já é dele ou não? Você vai mimar o teu filho? Ah, o meu bar mitzvah, ele já é bar mitzvah, ele já tem uma Ferrari, tem 3 coberturas, uma em cada capital, temos fazenda. E tudo isso é de mão beijada, ele não tem que trabalhar, ele não tem que estudar. Tem. É isso que a Hashem está fazendo para a segunda geração. Vocês têm tudo isso aqui de vocês. Mas a que custo? Aí sim, quando as coisas começam a não funcionar, não tem chuva, a produção falha, o inimigo pega coragem. Vocês percebem que quando acontece alguma coisa errada, fundiu o motor do meu carro. Você vê que seus vizinhos, alguns ficam mais contentes, a ponto de desaforar você. É como se eles entendessem que você está fragilizado. Tá vendo o que aconteceu? E isso é verdade. A plantação deu errado, as crias estão perdendo, deu praga,
Então vai colapsando tudo isso aí, a ponto de que exércitos estrangeiros venham nas suas fronteiras. É o que Isaías estava anunciando. Pessoal, vocês estão andando de tal forma que vocês vão atrair um mal de fora. E esse mal de fora vai ser relatado pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias falou: ai, como se tornou solitária a cidade que antes era populosa. Se tornou um deserto, não tem mais noivo. Aí que nós entramos no profeta que nos coloca no final das 3 semanas. Por exemplo, nós estamos falando aqui, nós falávamos do tribunal, do Beit Din que está sendo formado em Portugal. 1492 aconteceu quando o decreto? O decreto que expulsava os judeus da Espanha. Aconteceu em Chabeave. Foram diversos decretos que forçavam as conversões. Não é a mesma coisa. Isso não aconteceu no mesmo pacote. Antes de 1492 já existia decretos que forçavam as conversões. O que Dom Manuel em Portugal decidiu em convertê-los não era uma novidade. Não foi uma criação dele. Já existia antes da expulsão. E com a expulsão, aí foram emitidos decretos. Vocês acham que o decreto da conversão forçada já estava automático o Tribunal de Santo Ofício? Não. Agora nós temos cristãos rebeldes que não obedecem a Santa Sé. Nós temos... O que os cristãos rebeldes precisam? Aí surge um tribunal. Quando nós fugimos, pessoal, quando nós fugimos das competências estabelecidas, dos juízes, por que fala juízes de 5? Quem que está abaixo do juiz de 5? O teu juízo. Juízes de 5, de 10, de 50, de 100, de 1000. Vocês estabelecerão para vós. Quando nós fugimos das competências desses tribunais, nós vamos ser julgados por quem? Entendeu? Então esses tribunais que não conhecem Torá e que não têm afeição pela nossa história e pelo nosso povo, eles vão julgar de que forma? Porque a questão da severidade não é tudo. A severidade qualquer tribunal tem. Mas e um tribunal de exceção? Um tribunal de injustiça? É isso que nós não podemos contar. Entendeu? E esses tribunais, nós nunca vamos fugir de um tribunal celeste. Entendeu? Nunca fugimos. Você pode fugir de uma decisão, mas não vai muito longe. Não vamos muito longe. Então, quando nós chegamos aqui do lugar onde nós estamos nos organizando para voltar, recuperar o tempo perdido. E nós vamos entender a necessidade de juízes e de ouvir quando a nossa comunidade ela tiver efervescente, né? Nós termos trocas de serviços, casamento entre famílias, credores, tomadores de créditos. Aí vai precisar de humildade, de equilíbrio em ouvir mais do que fala, para não ser levado a um tribunal. Porque quando você vai emprestar um crédito, você já tem que chamar. Isso é importante, tá, pessoal? Vai fechar uma sociedade com alguém da comunidade, vai se unir em casamento, isso já merece ser acompanhado. Você pode decidir sozinho? Pode.
Só que a partir do momento que você decide sozinho, a comunidade ela fica isenta se aquilo não funcionar. Porque você tem que ter alguém que fale dos vícios, das vantagens e das desvantagens. Quando vocês vão entrar numa sociedade entre irmãos, quando você vai emprestar uma soma muito grande, que pode comprometer, quando você vai dar teu filho, vai dar tua filha em casamento com outra família, vocês têm que ter alguém da comunidade que façam essa arbitragem. Porque tudo precisa ser conhecido para decidirem. As qualidades, tudo isso precisa ser analisado. Então, quando vocês se envolverem nesses negócios, que são negócios decisivos, que mudam uma trajetória. Um casamento, um empréstimo, eu vou emprestar 300 mil reais. Eu vou me tornar sócio do Joãozinho. Seremos sócios de um grande negócio. Investimento alto, economia da família. Então, tudo isso vocês precisam ter alguém para acompanhar. Porque quando começa a falhar, vocês têm alguém para nortear e pôr de volta. Vai dar as previsões. Falar, ó, isso aqui não funciona assim. Isso não é assim. Ele já teve uma experiência ali atrás. Você sabia da experiência que ele teve ali atrás? Não sabia. Então isso pode culminar dentro da sociedade, do casamento, do negócio que vocês estão firmando. Porque nós, da comunidade, nós temos um antecedente que pode ajudar a nortear qualquer negociação. Estão entendendo? É uma dica. Não é um conselho. E de que isso deve ser feito na comunidade. Né? Mas já escolha. Por que nós montamos tribunais para as confissões de Yom Kippur? Nós colocamos lá 3 homens justos. Os 3 homens justos não são da sua confiança? Nomeamos lá 3 homens justos para nós fazermos as confissões na tarde que antecede Yom Kippur. Não fazemos isso? Fazemos. E para os negócios, não. Para os casamentos, para os acordos, para os empréstimos, para as sociedades. É bom, pessoal, faça isso. Por quê? Porque qualquer falha no andamento do negócio, você tem segurança. Porque você não pode levar um outro judeu para o tribunal, para outro tribunal. Você não pode arrastar alguém da comunidade para os tribunais aqui fora. Entenderam? Tem que ser resolvido dentro da comunidade. Uma vez apresentaram a acusação contra um jovem de uma comunidade, ligaram para mim. E eram jovens que cresceram assim como a Ruth, o Arthur, e depois viraram pessoas. E alguém falou, olha, Shmuel, eu tenho aqui um print de um Joãozinho conversando com a Joana. E é um assédio. Falei, meu Deus do céu. Falei, você tem isso? Tenho. Falei, então tá bom. Falei, então você tem que fazer o seguinte. Mande para mim essas imagens. Eu vou constituir um conselho de 3 homens da comunidade. Primeiro eu vou falar com a pessoa. Ela já vai saber agora. Quando eu desligar o telefone, eu vou ligar para ela e ela vai saber o que tem contra ela e qual vai ser a instrução. Mas eu falei para a pessoa que tinha a tal das fotos. Falei, mande as fotos, eu vou constituir 3 pessoas que vão avaliar a situação. E eles vão emitir um parecer. Mas eu vou ligar para a pessoa e vou falar para ela que você tem isso. Porque ela vai precisar se preparar para se defender. E fiz isso. Quando eu liguei para a pessoa,
A pessoa falou assim, Shemuel, trata-se de rede social, ela é um espelho. Eu também tenho as conversas. E eu vou me antecipar e vou mandar tudo que eu tenho. Pam, 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 recebi tudo. E ele mandou para o suposto acusador também. Aí eu perguntei, você tem alguma coisa além disso? Porque ele pode não ter mandado para mim o objeto que você tem, decisivo. Nunca recebi, pessoal. A pessoa blefou e achou que eu levaria alguém a um constrangimento sem ter as provas. Entendeu? Isso acontece nas comunidades, onde tem famílias, pessoas. Ou seja, não existia, ele blefou. E deu sequência, ele difamou a pessoa com o mesmo blefe, sem provar. Sem provar. O rabino pegou um fofoqueiro e falou, eu vi o João roubando. Isso é grave ou não é para vocês? Muito grave. Isso queima a imagem de qualquer pessoa. Aí, no julgamento, o rabino descobriu que o juiz descobriu que era uma mentira. E antes de emitir um decreto contra o maldizente, ele mandou escrever as acusações num papel. Ele falou, amanhã nós concluímos o julgamento. Você vai pegar isso aqui. Você vai rasgar. E você vai jogar pela janela do carro, em movimento. Aí no outro dia o juiz perguntou, aonde estão as partes do papel que você rasgou? Ele falou assim, Excelência, o vento espalhou. Mas eu preciso daquilo. Não é possível. Porque o vento espalhou para todos os lados. Para o juiz emitir um decreto que colocava a pessoa no mesmo lugar, porque a Torá tem um seguinte, eu vou concluir, pessoal. A Torá tem um seguinte instrução. Existe só um tratado de orientação para os juízes. Aquilo que nós pensamos em fazer com uma pessoa, e eu não provo, o que a Torá ordena? Vocês sabem ou não? Se eu acusei falsamente, que seria destinado a ele. Entendeu? Recebo, cai sobre mim aquilo que eu pensava em fazer contra ele. Tem que ser feito assim. Então, quando você espalhou uma conversa, quando nós espalhamos uma conversa, é irreversível. É irreversível. O vento levou e agora todas as pessoas têm uma opinião ruim sobre a pessoa que é inocente. Ela foi levada para um tribunal sem defesa. Entendeu? Então tudo isso, pessoal, acontece nas comunidades. Isso mostra a nossa capacidade de regeneração para participar novamente de uma terceira comunidade, do terceiro templo, quando nós sabemos lidar com todas essas etapas. Sabemos lidar conosco mesmo, sabemos aceitar a decisão de um sábio, de um juiz, quando não ficar com prejuízo daquela decisão e levar a vida para frente, porque aí nós estamos constituindo uma comunidade que está pronta para a redenção. O que é a redenção da era de Mashiach, pessoal? O que é? É nós aprendermos para o lado de fora o que não sabíamos fazer para o lado de dentro, quando tudo nos favorecia. Lá você tinha carro, tinha empregado, você tinha criação, tinha produção, tinha renda, tinha presença divina, tinha professor. E lá nós fizemos errado. Agora nós estamos tentando fazer certo para o lado de fora sem esses benefícios.
E se nós conseguirmos convivermos numa sociedade em que tudo é diluído, tudo é resolvido dentro dela mesma, então o que nós vamos provar para nós mesmos e para a presença divina e para a era da redenção? Que nós merecemos reconstruir o terceiro templo. Entendeu? Então, a coisa mais fácil é ser judeu de casa. Sabe por quê? Lá você não tem confronto. Senão, a desavença familiar não passa disso. O desafio judaico é o quê? Qual que é o desafio? Viver em comunidade. Esse é o maior desafio, pessoal. Viver em comunidade, com pessoas feias e bonitas, com pessoas interessantes e desinteressantes, mas que todas elas têm a presença divina, com todas elas têm os mesmos direitos, entendeu? E aí sim, tudo acontece dentro dela. Aí, pessoal, vamos esperar o decreto do profeta que vai falar: Narno, narno, narno. Consolai, consolai o meu povo, porque pagaram mais do que deviam. Né? Todas as dificuldades que nós temos em viver judaísmo, todas as limitações, elas são parte do nosso tikkun, do nosso conserto. Eu não aceito menos do que desafios. Desde que vim e compreendi o judaísmo, nunca, desde então, com a ajuda dos céus, nunca deixei de viver em comunidade. Vivi em diferentes comunidades. Participei de diferentes comunidades. Nunca nos ausentamos dela. Nunca. E para os lugares em que está em mente em sair, tem uma comunidade nos esperando. Nós não vamos para lugar que não tenha comunidade. Porque nós não aceitamos moleza. Não podemos. Porque o meu conserto, o nosso conserto, está em estabelecer isso e consertar isso de volta. Reparar isso aí. E nós acertamos e nós erramos, e erramos mais do que acertamos. O importante, pessoal, o que é? Para nós que erramos, começar de novo para acertarmos. Esse é o nosso diferencial, que é o que o Moshe disse. Techuvá, arrependimento. E nós erramos. Erramos contra a esposa, contra o esposo, contra os filhos. Nós cometemos excessos. Nós falamos demais. Nós agimos de menos. Nós nos empolgamos. Ou somos pessimistas. Ou estamos adiantados ou atrasados. Agora, quando nós entendemos isso, nós enxergamos os nossos próprios erros, o que temos que fazer? Reparar, ir para frente. Nós não desistimos. Então o desafio é viver em comunidade e acertando e consertando e reparando todos os erros que nós cometemos. Entendeu? Eu julgo que a comunidade em que nós vivemos é uma comunidade muito tranquila. As pessoas com prontidão para acertar. Já compartilhei convívio em lugares mais difíceis. Mas se eles existem ainda, é que eles continuam tentando. Isso é importante. O mau sinal, pessoal, é se a comunidade deixar de existir. Aí é um Tchá B'Av. Se falar a comunidade mudou da Marechal Floriano Peixoto, é porque ela mudou. Não porque ela deixou de existir. Que o Eterno não permita a nenhuma das comunidades que estão constituídas de famílias que têm metas em comum, né, o conserto.
E eu ainda tenho que viver para ver os meus filhos se casarem aqui, dentro dessa comunidade. Circuncidar netos dentro dessa comunidade, né? E todas as outras crianças e adolescentes que fazem parte disso. Esse é o nosso concerto, pessoal. Essa é a redenção. Nós falávamos ali com o Gershon mais cedo que o profeta que vai consolar a mulher desolada, ele informa para ela: estenda as tuas tendas para a direita e para a esquerda, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. Mais. E esse mais, pessoal, esse mais quem que vocês pensam ser? Em Portugal tem duas comunidades que fazem o processo sefaradita. O de Lisboa e do Porto. A comunidade do Porto é uma comunidade de judeus emergentes, que foi feito até um filme sobre ela. De judeus emergentes, não é isso? E veio Rabanut, veio Israel e fez aquele negócio acontecer. E hoje é uma comunidade como todas as outras. Mas acontece que esta comunidade do Porto é a mais difícil de entrar. Até os processos que reconhecem os sefaraditas, as de Porto é quase impossível passar. Porque ela só reconhece a genealogia daqueles que já estão dentro da comunidade. Ela só reconhece a ancestralidade daqueles que estão dentro da comunidade. Nenhum dos processos que são feitos daqui são reconhecidos por ali. E o que aconteceu é que o rabino e mais alguém foi pego com malas de dinheiro no aeroporto, porque vendiam esses processos. Entendeu? O de Lisboa passa. Então, pessoal, nós temos que consertar. O profeta Eshayahu, ele fala sobre o nosso tempo, em que o direito, ele pode ser comprado. Tem dinheiro? Tem. Então você tem direito. Não tem direito? Não tem dinheiro? Então procure outro. Isso também diz sobre o nosso tempo. Uma organização social de pessoas justas e honestas que são guiadas por Torá. Elas erram, pessoal, mas elas tentam consertar sempre. Essa é a diferença. Nós erramos, não nos corrompemos. Tem diferença ou não para vocês? Nós cometemos equívocos, erros, excessos. E quando identificado, nós reparamos. Mas não nos corrompemos. Não nos vendemos. Não aceitamos propinas. E não aceitamos nada mais do que respeito. Só isso. Se nós temos essa definição, nós vamos longe, pessoal. Com a permissão dos céus, com o apoio dos céus. Nós vamos para o Kiddush. Eu vou pedir o apoio para a distribuição do vinho. Yaakov vai nos ajudar? Quinta-feira que vem, pessoal, é o jejum de Tisha B'Av. Eu acredito que nos estudos da tarde de hoje teremos aqui instruções sobre o jejum que vai acontecer no final dessa semana. 21 dias. Vocês viram que quando o profeta Jeremias, que é o que viu a cidade vazia, ele foi chamado por Hashem. E diga-se de passagem, tá? Que Devarim diz assim: dentre vossos irmãos surgirá um profeta como eu. A ele
ouvireis. Esse profeta é apontado pelo profeta Jeremias, que faz a Torerá, que faz a admoestação. E quando Jeremias falha quando os judeus falham da aliança e do contrato firmado com o profeta Jeremias, acontece que Hashem chama Jeremias e diz assim: o que você está vendo? Vocês se lembram o que ele viu? O que ele viu? Vejo uma amendoeira. Uma amendoeira que está florida. E o que mais? Vejo um caldeirão fervente se desprendendo do norte. Ele falou: o mal já irrompeu contra a cidade. A amendoeira, pessoal, leva 21 dias depois que ela floresce para dar os frutos. 3 vezes 7 é o quê? 21. E isso vai concluir em Tisha B'Av, do nosso luto, em que as orações são feitas com melodias de choro. O livro de lamentações são feitas sentados ao chão, em jejum. A melodia de choro nos coloca na mesma noite em que os israelitas choraram pelo mau relato dos espias. E Hashem diz assim: visto que vocês choraram sem motivos, eu darei a vocês motivo para chorar. Então é o que nos espera para dia... Eu acho que vai cair no dia 27, deve ser quinta-feira, mas nós confirmamos isso até o final da tarde, com as orientações necessárias para o nosso jejum dessa semana, e parece que cai no mesmo dia que estamos definidos para Yad Yedidut. Ah, mas como que vocês fazem sopa no dia do jejum? É aí que nós temos que fazer. Sabe por quê? Porque no jejum, quando você não pode fazer o jejum, você tem um voto de fazer um jejum e não pode, você pode pagar a uma pessoa que não tem condições 3 refeições, que equivale como se você tivesse feito o jejum. E se nós, pessoal, no dia do jejum, da nossa aflição, entregamos alimento àqueles que não têm condições, nós aumentamos a nossa aflição, um ato de bondade e de generosidade daquilo que nós não podemos, mas os outros podem. Tá bom? Então é meritório. Eu não sei quem são os que terão o privilégio de participar disso, estando em jejum, mas é um mérito participar. O primeiro jejum, dia 17 de Tammuz, caiu na quinta-feira, foi feito, né? E o próximo jejum também vai cair na quinta-feira, que é o dia de Yad Yedidut, que é um dia interessante para se envolver nesse ato que une-se com o nosso jejum.